Estamos de volta e agora é hora do quadro Viva Cultura com o clipe da semana, preparado especialmente pela nossa equipe. Eu sei que tu estás aqui, Espírito de Deus. Eu sei que tu estás aqui, neste lugar. Eu sei que tu estás aqui, Espírito de Deus. Eu sei que tu estás aqui, neste lugar. Eu sei que tudo pode transformar. Teu amor traz vida nova, basta acreditar. Levante suas mãos lá no alto e cante bem forte. Oh, vem Espírito Santo de Deus. Nós queremos estar em tua presença, Deus. Vem Espírito Santo, vem. Oh, vem Espírito transformar. Realiza o teu querer em mim. E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando já ao final do ano litúrgico. Este final de semana é o penúltimo domingo do tempo litúrgico. Este ano sei que nós estamos vivenciando, e já no próximo domingo será o último domingo, começando a última semana do ano litúrgico, será a próxima semana, domingo de Cristo Rei. Portanto, uma oportunidade de fazermos um balanço, e a liturgia vai nos fazer um pouquinho nesse aspecto. A liturgia desses tempos agora, tanto de final de ano litúrgico como de começo do novo ano litúrgico, nos fala justamente dessa vinda do Senhor, o Senhor que veio, vem e virá, como iremos celebrar com muita ênfase no Advento, mas que faz com que nós sejamos preparados para o Senhor que vem nos julgar como é que está a nossa própria vida. Mas esse 33º domingo é também o Dia Mundial dos Pobres, caríssimos amigos e irmãos. O Papa Francisco instituiu esse dia há 9 anos. É o 9º Dia Mundial dos Pobres, sempre o penúltimo domingo do ano litúrgico, não é? O Papa Leão XIV escreveu justamente a mensagem para esse dia, com o tema Tu és a minha esperança. Mas podemos acrescentar justamente a mensagem do Papa Leão XIV para o 9º Dia Mundial dos Pobres, a sua primeira exortação apostólica,
que é também uma continuação dos estudos que vinham sendo feitos pelo Papa Francisco, de saudosa memória, sobre o amor aos necessitados, de Lexi Te, eu te amei, lembrando bem do amor aos pobres e lembrando quantas pessoas que, através dos séculos na igreja, cuidaram dos pobres de diversas formas, diversas situações que tem. Portanto, para todos nós, aquela questão de uma igreja pobre para os pobres, com aquela simplicidade de poder realmente estar próximo daqueles que mais passam por necessidade e o mundo todo também que vai acontecendo. Portanto, meus irmãos e irmãs, para nós aqui no Rio de Janeiro, nós estamos concluindo uma semana toda de eventos, tanto presenciais como também presenciais através dos meios de comunicação, através de lives, através de atenções também às várias questões sociais. Nós estamos vivendo uma semana toda para chegarmos também a esse Dia Mundial dos Pobres, que é esse 33º domingo do tempo comum durante o ano. E com o tema que o Papa Leão XIV colocou, Tu és a minha esperança. E o Papa, meus irmãos, coloca isso. Essas palavras, Tu és a minha esperança, ó Senhor Deus, do Salmo 71, emanam de um coração oprimido por graves dificuldades. Fizeste-me sofrer grandes males e aflições mortais, diz o salmista. Apesar disso, o seu espírito está aberto e confiante, porque firme na fé, reconhece o amparo de Deus e o professa. És o meu rochedo e a minha fortaleza. Daí deriva a confiança inabalável, que é a esperança que nele não decepciona. Em ti, Senhor, me refugio, jamais sereis confundido. Portanto, o Papa Leão vai falar sobre esse assunto. Tu és a minha esperança. E já logo quase no final da sua mensagem para esse nono Dia Mundial dos Pobres, ele fala o seguinte: desejo, portanto, que este ano jubilar, ano da esperança, possa incentivar o desenvolvimento de políticas de combate às antigas e novas formas de pobreza, além de novas iniciativas de apoio e ajuda aos mais pobres, entre os pobres. Trabalho, educação, habitação e saúde são condições para uma segurança que jamais se alcançará com armas. Congratulo-me com as iniciativas já existentes e com o empenho que é manifestado diariamente a nível internacional por um grande número de homens e mulheres de boa vontade. Né? Confiemos em Maria Santíssima, Consoladora dos aflitos, e com ela entoemos um canto de esperança, fazendo nossas palavras do Te Deum. In te Domine speravi, não confunda in eterno. Em vós, Senhor, espero, meu Deus, não serei confundido eternamente. Palavras do Papa Leão XIV, que vão nos motivar para o nono Dia Mundial dos Pobres. Mas ele fala uma coisa muito importante aqui também, meus irmãos e irmãs, que devemos levar em consideração no número 3. A pobreza mais grave é não conhecer a Deus. Recordou-nos isso o Papa Francisco, quando escreveu na Evangelii Gaudium: a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria dos pobres possui uma especial abertura à fé. Tem necessidade de Deus e não podemos deixar de lhe oferecer a sua amizade, a sua bênção, a sua palavra, a celebração dos sacramentos e a proposta de um caminho de crescimento e amadurecimento na fé. Isso no número 200, do documento Evangelii Gaudium. E diz ainda o Papa Leão XIV: há aqui uma consciência fundamental e totalmente original sobre como encontrar em Deus o próprio tesouro. Realmente insiste o apóstolo João: se alguém disser eu amo a Deus, mas tiver ódio ao seu irmão, esse é um mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E conclui: é uma regra de fé e um segredo de esperança. Embora importantes todos os bens dessa terra, as qualidades materiais, as realidades materiais, os prazeres do mundo ou o bem-estar econômico não são suficientes para fazer o coração feliz. Frequentemente,
As riquezas iludem e confundem e conduzem a situações dramáticas de pobreza, sendo a primeira dessas ilusões pensar que não precisamos de Deus e conduzir a nossa vida independentemente dele. E aí vem à mente as palavras de Santo Agostinho, Papa agostiniano. Ser a Deus todo motivo de presumires. Sente necessidade dele para que ele te cumule. Tudo que possuires fora dele é imensamente vazio. Meus irmãos e irmãs, refletamos sobre este 33º domingo, o 9º Dia Mundial dos Pobres, com o tema Tu és a minha esperança. Mas a liturgia, meus irmãos e irmãs, do 33º domingo, penúltimo domingo do ano litúrgico, nos fala sobre um balanço da nossa própria vida, não é? A leitura do Evangelho, o Evangelho de Lucas, estamos lendo justamente nesse ano C, fala isso daí, justamente isso, né? E ele fala, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído, não é? E aí perguntaram, mas quando vai ser isso, não é? E qual o sinal de que essas coisas estarão acontecendo? E Jesus vai responder, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos em muitos lugares, e acontecerão crises pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. E aí vai justamente, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça, e é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Portanto, o Evangelho, meus irmãos e irmãs, nos fala dessas questões escatológicas. Haverá tempo que não ficará pedra sobre pedra, fala Jesus, mas ninguém sabe quando isso aconteça. Mas vai acontecer invasões, guerras, perseguição aos cristãos, morte de cristãos, e por isso mesmo somos chamados, como fala aqui, permanecer firmes. Aqui devemos ganhar a vida. No meio de tudo que vai acontecendo, nunca desanimar, como foram realmente os perseguidos cristãos, os mártires, que permaneceram sempre firmes até o fim das suas vidas. Nunca desanimaram de continuar nessa caminhada cristã. Portanto, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver, sim, que um dia a figura desse mundo passa. Não sabemos quando, mas somos chamados a permanecer firmes, mesmo com a perseguição, mesmo com as dificuldades que vão existindo. A leitura primeira desse 33º domingo, meus irmãos e irmãs, fala desse dia. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas casas. Portanto, já o profeta Malaquias fala justamente desse dia que vai chegar. Mas somos chamados a permanecer firmes, como fala aqui. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Tanto agora, como no final dos tempos também. Temer o Senhor, caminhar no Senhor, fala que nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Portanto, é porque nós permanecer firmes no meio da provação e das dificuldades. E a segunda leitura, meus irmãos e irmãs, nos fala que enquanto isso, nós somos chamados a viver a nossa vida, fazendo a nossa parte, trabalhando, lutando e caminhando. É uma questão consciente, que chegará os dias que nós seremos perseguidos. Não sabemos quando terminará tudo, mas somos chamados a permanecer firmes. E enquanto isso,
continuar fazendo a nossa parte. Vejam o que fala São Paulo. São Paulo, meus irmãos e irmãs, na carta aos Tessalonicenses. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos essa regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Aí vem a frase de Paulo importante. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada, que vivem justamente, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos, exortamos a essas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Ou seja, nós teremos sim um dia que nos apresentarem, um dia passará a figura desse mundo. Mas na época de Paulo já havia alguns que falavam: bom, já que o mundo vai acabar, eu não vou trabalhar. Não, não é assim não. Se você não trabalha, também não tem que comer. Ou seja, você, enquanto vive nesse mundo, é chamado a fazer a sua parte, né? Justamente como fala aqui a segunda leitura, que é a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E ele fala que ele dá testemunho disso. Ele fala que ele não comeu o pão de cada dia sem trabalhar. Ele estava trabalhando cada dia. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Meus irmãos e irmãs, isso nos faz pensar muito sobre tantas coisas que falam, no presente e no passado. Quantas profecias de final de mundo, que vai acabar em tal época e tal, tudo mais, e quantas prosseguiram os falsos profetas, e o mundo não acabou. Portanto, não cabe a nós adivinharmos ou inventarmos datas. Cabe a nós estarmos preparados a cada momento para quando for o momento. Seja o momento pessoal, quando nós fechamos os olhos para esse mundo e abrirmos para Deus, seja o final dos tempos. Não cabe a nós sabermos disso. Deus é quem sabe. Cabe a nós estarmos preparados sempre, fazendo o bem e caminhando no Senhor. Como fala bem a palavra de Deus hoje, ajudando cada vez a partilhar com os outros. E nesse Dia Mundial dos Pobres, muito mais ainda. Portanto, como fala a leitura, ou seja, não corramos atrás de falsos profetas, de falsas ideias, e que ao mesmo tempo que nós possamos, mesmo com perseguições, com incompreensões, com coisas que vão contra nós ou contra a igreja, nunca desanimar, mas continuar firme no Senhor. É a nossa esperança, a nossa certeza que não decepciona Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse penúltimo domingo do ano litúrgico, nono domingo também, do Dia Mundial dos Pobres, pensamos a Deus que nós, no meio dessa situação toda que existe, continuemos a passar pelo mundo fazendo bem, cuidando daqueles que são vulneráveis e cumprindo bem a nossa missão. Sabemos acreditar no Senhor que conduz a nossa vida e a nossa história. E nós possamos sempre mais cantar, o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras e pela reflexão mais uma vez, Dom Orani, e obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Olha, o nosso programa de hoje está terminando, mas antes de ir, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no domingo que vem tem mais palavras de vida para você. A gente se encontra lá. Até semana que vem. Tchau, tchau!